Fala galera, tá começando mais um episódio do Drumete Completo. E hoje a gente tem um convidado que, desde quando a gente começou essa proposta de fazer um podcast junto com meus amigos Vinícius Amaral e Vinícius Baltar, inclusive eu dou até uma boa noite antes, né? Boa noite, boa tarde, boa madrugada. E é um cara que tem um conhecimento gigantesco e pegou esse conhecimento e colocou em podcast e nos ajudou desde 2019. 2019 foi um ano mágico, inclusive, pra gente, né? Os caras ficaram polados aí. 2019 foi um ano muito bom pra gente. A gente também iniciou essa carreira aí do História Preta. Então estamos aqui com o Thiago André, esse cara que construiu e tem construído um podcast que dá aula. Exatamente é o que a gente, inclusive, vai entregar aqui a ele, a nossa caneca do Drumete. Você deu aula. Você tem dado aula, então, desde 2019, formado em História. Obrigado pela tua participação, por você vir aqui. É uma honra pra gente estar recebendo você aqui, cara. Pô, eu que agradeço. Eu fico feliz de saber que tem gente que tá ouvindo o podcast e tá gostando o suficiente pra me chamar pra trocar ideia. Pô, que a gente escuta. Eu escuto desde, inclusive eu, meu irmão, minha namorada, minha mãe, enfim. Menos quinta-feira, né? Quinta-feira é o dia de mano a mano. Pô. Inclusive, aqui nos bastidores eu falei pro Thiago, Thiago, eu te escuto na mesma proporção do mano a mano. E, pô, que isso, cara? Não, mas terça e quarta é Fresno. Terça é Fresno. Terça é Fresno. Mas, galera, eu quero, antes da gente começar esse papo aqui super agradável aqui com o Thiago, queria agradecer muito primeiro ao nosso amigo Macarrão lá do Resenhando, lá de Queimados, um bar sofisticado, que tem televisão para todos os lados, dá para ver o futebol, dá para ver a novela, dá para ver inclusive o Drumete Completo, que de vez em quando o Macarrão bota lá para girar lá na televisão. Vai estar o QR Code entrando aqui para você clicar e também ver o endereço lá para você experimentar os bolinhos dele, maravilhoso. Também um outro parceiro que a gente tem aqui é o Descobrindo Inglês, que eu sou usuário, já faço o curso de inglês já tem dois meses. O Amaral também tá com a gente, tá comigo nessa, aprendendo inglês. Tem que melhorar, né? A gente tem que dar uma melhorada, né? E também, inclusive vai estar entrando aqui o QR Code, 10% de desconto em todos os meses. Você clicou lá no QR Code, a partir do primeiro mês você já tem 10% e até você finalizar o curso você tem os 10% de desconto. Também quero agradecer o nosso parceiro Emerson. O Emerson é o camarão que vende queijo. Você fica louco, hein? Clica aqui no nosso QR Code, você vai pedir os melhores queijos, goiabada, etc. Só clicar aqui no QR Code que você vai ter essas maravilhas, iguarias de Minas. E também que a gente estava aqui no bastidor, vou falar, isso aqui é coisa bonita, tá, Thiago? Só a gente vai poder estar lá torcendo, né? Que é a Superbet 88. Eles estão com uma promoção que é o seguinte, você faz R$15, o mínimo é R$15. Você faz uma aposta de R$15 de agora até a semana da Libertadores, que você vai estar concorrendo com viagem, avião, né, hotel e o ingresso para curtir a final da Libertadores no Maracanã com o Drumete completo. Você que é flamenguista, como o Thiago, como eu, clica aqui, faz um joguinho de R$15, sempre tendo aquele problema do orçamento. Se tem R$15 que vai sobrar, deixa de tomar uma cervejinha, faz uma aposta de 15 lá, 1-0 Flamengo. Inclusive, mais fácil, né? Botar lá no Flamengo, apostou, ganhou, pode estar ganhando essa participação na final da Libertadores, né? Eu acho que são esses parceiros que estão com a gente aqui, caminhando com a gente, nos ajudando. E um novo parceiro que é, assim, um cara que o Clovinho tá adorando, inclusive essa parceria, que é o único que tá usando até agora, que é a GAN Academia. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Alê. O Clovinho tá ficando forte, o braço dele já tá com 60%. Tá nem cabendo no carro pra vir. Cresceu 4 centímetros. Ele teve aqui no shopping hoje comprar blusa, porque as blusas não estavam entrando para ele vir trabalhar aqui com a gente hoje, né? Mandar na gente, na verdade. Agora tá no P. Tá grande, moleque, tá grande. A massa muscular, então vai entrar o QR Code aqui, você clica aqui. A GAN é uma academia que o Alê já teve aqui, um parceiraço nosso, empresário, o Thiago, gente boníssima lá de Queimados, um cara que, assim, evoluiu muito. O método de venda dele, né? O cara é estudioso, pedagogo, gente boníssima. Quem quiser também assistir o programa com o Alessandro, tá lá no nosso... Tá aqui, né, no canal no YouTube pra você assistir lá. Ele virou um Yonkai da cidade. O cara é gente boníssima e aproveitou a vida dele pra ajudar a vida das outras pessoas. Sendo na academia, dando um incentivo, sendo ajudando, contribuindo com o futebol
futebol local, enfim, ele é um cara que é um empreendedor de verdade, o cara que gosta de empreender, o cara que gosta de dar oportunidade para os outros, né? Mas é isso, gente boníssima tá com a gente, nos ajudando. Então é isso, cara. Canequinha aí, é o seu ingresso pra volta, inclusive. A gente faz uns futebolzinho aí, estamos pensando aí. E a caneca é igual o futebol. Chegou com a caneca, a camisa 10 e a faixa é tua. Pô, perfeito, perfeito. Ô Thiago, eu vou cortar um pouquinho nosso amigo aqui que tá empolgado, entendeu? Infelizmente a gente vê que o clubismo é um mal, né? Um mal na sociedade brasileira, que ele atrapalha o próprio patrocínio que banca aqui, falando só de um time. Então qualquer outro não vai querer jogar, entendeu? É só o Flamengo que vai estar. Não, é o mal. O clubismo é um mal na sociedade. Mas depois a gente conversa em outro episódio sobre terapia. Aí, o Vasco tá te fazendo. O Vasco tá minando, como disse o Castelão no episódio, o Vasco vai minando o amor dos torcedores, né? Mas cara, isso é amor, cara. Você tá numa relação onde você tem tudo que é bom. Você não tá provando seu amor, você tá provando teu amor. Faz sentido. Pô, você prova teu amor quando você tá ali só pelo amor, não é pela alegria, não é pelas vitórias. É só pelo amor. Faz sentido. E a blusa que é bonita, a blusa é bonita, saiu uma nova agora. Pra você ver, o Vasco sofre tanto, cara, que chegou a coleção nova e roubaram o caminhão, mano. Tá vendendo já por aí, 150, 180. Eu que não vou fazer isso, aí o amigo meu foi comprar crime, 150 né? Que roubaram do caminhão, a dele é falsa, ou seja, ele já foi enrolado 2 vezes. Cara, essa foi pesada. Não, é pesada, mas, ô Thiago, vamos trocar um pouquinho desse Eu não vou nem falar que a Unidos lá, o samba enredo do Vasco ano que vem vai ser do Sérgio Cabral, cara. Eu não sei realmente qual é o projeto da 7. Eu acho que é 7 é 666. Eles botaram mais um ali pra enganar os outros, entendeu? Mas desculpa, tá, ô Thiago, a minha revolta aqui. Que isso, tranquilo. Tá? Aproveitando, eu queria falar contigo, justificada. Eu queria falar um pouco, não sobre uma revolta. Tem a ver com uma revolta. Que o pouco que eu fiz, assim, ali, né, do laboratório da sua vida, que é fofocar, né? Antigamente os antigos falavam, vamos fazer uma fofoca aqui da pessoa, mais bonita. Eu vou falar laboratório. Eu fiz um laboratório da sua vida, né? E eu vi que uma coisa que te impacta muito, porque você foi da Marinha, né? E 14 anos, se eu não me engano. 14 anos. Não é 4 anos, é 14 anos. Pô, você deve ter vestiu muito branco, muito tempo, né? Pô, vesti muito branco mesmo. Qual é o melhor sabão em pó? Pior que eu não sei, porque o meu branco tava sempre imundo. Agora, nessa área foi muito militarismo, bom. Cara. Tem um amigo nosso aqui, o Amaral, ele foi militar por um tempo. Eu lembro até hoje, meu número era 84, o cara chegou pra mim e falou, seu 84, quer servir? Eu falei, amigo, se tu falar, vai embora, eu vou agora. Entendeu? E assim, acho que o Bruno também, acho que de servir, não, só suco, eu né? Só pedi pra sobrar. Só cerveja. Eu fui garçom, né? Então servia muito. Então, vamos lá. Eu vi que tem uma coisa que você não pode me corrigir, que te impacta um pouco, que é a história do cisne negro. Sim, pode crer. Né? E aí eu fiz uma alusão, né? Eu vendo assim a sua vida, sobre o pouco que você passou, né? Aquela ditadura velada dentro do militarismo que você sofreu e que você mesmo relata que no final você passou a ver ventos diferentes, né? Dentro do militarismo, e que liga muito com essa época. E também, se eu não me engano, foi o estopim para você de vez entrar nessa questão do Histórias Pretas, do seu podcast. E tem muito a ver, se você linkar essas duas histórias temporais, né? Sim, Porque ele pedia dignidade. Ele estava pela nação ali e a nação não estava por ele. Pode crer. Eu pego até uma fala do... Cara, o boxeador, o Muhammad Ali, que ele está num tribunal e perguntam ele por que ele estava contra o país, porque ele não iria para a guerra. E ele fala, não sei se você já viu esse vídeo dele, ele fala, eu não vou lutar por um país que não luta por mim. Diariamente eu vejo na rua o país sendo inimigo do meu igual. Sim. Todo dia eu saio na rua e vejo os negros igual a mim sendo massacrados, e vocês querem hoje falar que eu sou obrigado a lutar por esse país? Então, assim, tem tudo que eu falei aqui, linka, eu quero que você fale sobre esse sentimento, que eu acredito que é esse o combustível que te fez mostrar e lutar e fazer essa trajetória que, assim, de antemão já elogio, que é lindíssima. Eu comecei esses dias a ouvir o podcast e eu falei assim, eu vou ouvir, eu tô sendo sinceríssimo contigo aqui, eu vou ouvir para fazer o laboratório, e quando eu vi, eu já tava não sei aonde, eu falei, porra, eu já virei fã desse cara. E o Bruno, assim, desde quando surgiu o Drumed Completo, ele fala
da Carolina, ele fala da Conceição, Carolina. E ele sempre remete, linka ao seu trabalho. Então, assim, cara, fala um pouco dessa tua trajetória pra gente. Pode crer. Pô, História Preta eu comecei a fazer em 2019, né? Eu tava aqui no Rio na época. Eu vim pro Rio de Janeiro em 2018 para fazer um curso para promoção de sargento. E aí, aquele ano de 2018 foi um ano bem caótico, politicamente falando, né? E, pô, eu sempre fui uma pessoa abertamente de esquerda, dentro do quartel. Tipo, isso nunca foi um problema, né? Nunca foi uma questão lá dentro, até chegarmos nas vias de fato, né? Só que em 2018, você ser abertamente de esquerda não tava tão legal assim, tá ligado? Os ânimos estavam exaltados no país. A coisa tava muito, como é que eu posso dizer? Muito polarizada, né? A polarização foi levada ao extremo. Então eu tava com muito... Dá uma ajeitadinha que o diretor passou aqui. Eu tava muito preocupado com essa questão da minha própria segurança. Eu fui vendo que a coisa... Enfim, os ânimos foram exaltando cada vez mais. E no fim daquele ano, no segundo turno, do primeiro pro segundo turno, quando fechou o primeiro turno, né, das eleições, eu tava chegando no quartel, né, no alojamento, e eu recebi uma ameaça, assim, de um colega. No meio de uma conversa ali, tava rolando um papo muito de xenofobia, né, tipo, porque o Haddad foi pro segundo turno junto com o Bolsonaro, e as pessoas estavam atribuindo essa virada, né, que o Haddad saiu de lá do fundo das pesquisas pro segundo turno e estavam atribuindo aos nordestinos, né, pô, assim, não sabe votar. E aí tem muito nordestino na Marinha, né? Muita gente de vários estados do Nordeste, né? E aí tava rolando esse papo. E eu tava com um colega que é do Piauí. E eu conversando com ele, que votou no Bolsonaro. E aí eu falei com ele, porra, tá vendo aí? Pô, os caras ficam falando besteira, sendo que a maioria que votou no Bolsonaro, independente de onde o cara é. Inclusive você, os caras estão falando essa besteira aí. E aí ele concordando comigo. Aí por trás de mim vinha um outro colega que falou, pô, tô doido pra ele se eleger pra gente igual a você desaparecer. E aí, cara, tipo assim, o problema de você estudar história é que você sabe o que vem depois dessa frase, né? Tipo, quando você estuda história, você sabe que as coisas escalam muito rápido. E eu fiquei com medo de as coisas escalarem muito rápido antes que eu pudesse reagir. A diferença, por exemplo, quando a gente olha para as outras ditaduras que tiveram no Brasil, além da ditadura militar, a ditadura Vargas e outras ditaduras que tiveram no Brasil, a gente vê que a perseguição a jornalistas, intelectuais, isso acontece abertamente. Só que até chegar na casa do jornalista, do intelectual... Muita gente já... a galera consegue ir embora. Agora, quando você tá no quartel, o que acontece? Se todo mundo sabe o seu posicionamento político, fica muito mais tranquilo e ninguém nem vai saber que você desapareceu, como acontece no caso da ditadura militar do Brasil, né? Muitos militares foram desaparecidos e tem muitas pesquisas sobre isso e até hoje é uma questão que quase ninguém fala. Então, assim, eu fiquei com muito medo na época e tal. E, enfim, aí eu decidi sair do Rio de Janeiro. Eu já tinha servido fora do Rio de Janeiro durante 6 anos, mais ou menos. Eu morava no Rio Grande do Sul, servi lá. E eu pensei que seria uma boa ideia, talvez, voltar para lá, para a cidade de Rio Grande, que era a cidade que eu servia, né? E acabou que deu tudo errado. E eu fui para uma cidade menor, São Francisco do Sul, em Santa Catarina. E nessa cidade não tinha universidade, que eu estava fazendo a graduação em História e tal. Então essa decepção de ir para uma cidade que eu não tinha a possibilidade de continuar fazendo meu curso de História, que era a coisa que eu gostava, me deixou meio sem rumo, assim. E aí foi que eu decidi fazer o História Preta, que é um podcast narrativo, documental, que fala sobre a memória histórica da população negra. Então eram os temas que eu estudava na universidade, que eu pesquisava, que eu desenvolvia, e eu vi que eu não ia ter essa balança, sabe? É aquela balança, todo mundo tem, a maioria dos brasileiros tem um emprego, que é um emprego que ele, né? O cara não gosta, mas tem que pagar o boleto. Sim. Né? Normal, isso é a vida do adulto. E você tem aquela coisa que você faz no tempo livre, que é a coisa que você gosta. E aí você investe seu tempo ali, tem gente que gosta de, sei lá, jogar futebol, ir pra academia, sei lá. O cara desenvolve um hobby. E a história era a coisa que balanceava pra mim. Então, se tá pendendo muito pra coisa que eu não gosto, fazer história, estudar e falar sobre história era a coisa que me deixava mais equilibrado. E nesse momento da vida, essa balança estava totalmente desequilibrada. E aí eu fiz o podcast para poder equilibrar.
E aí acabou que deu muito certo o podcast naquele ano mesmo, 2019. Muito, tá? Só pra enfatizar. Pelo menos pra mim deu muito certo. Você só não ganhou o prêmio no primeiro ano. Ué. Verdade. E 2019 foi assim, foi um ano sensacional. Tipo, nesse mesmo ano eu fui fazendo podcast como dava. E sei lá, no mesmo ano eu entrevistei o Emicida, que pra mim é uma coisa surreal, assim. Uma pessoa que eu sempre fui fã, que assim, ó, eu entrei pra Marinha em 2008. Em 2009 eu fiz o curso durante o ano de 2008. Em 2009 eu comecei a trabalhar efetivamente como militar, né? E foi o ano que ele lançou a mixtape dele. Então, a primeira mixtape. E eu ouvia, indo e voltando do trabalho, aqueles MP3 que só cabia um álbum, né? E aí eu ouvia essa mixtape, cara, em looping. Então, todos os álbuns que ele... enfim, resumindo, eu era muito fã, extremamente fã da Emicida. E aí eu ver que um trabalho que eu fiz, assim, mais pra mim mesmo, chegou num lugar tão legal ao ponto da gente conseguir trocar ideia com o Emicida no programa, foi um bagulho de maneiro. O Emicida, ele, lógico, né? Não preciso nem falar, famosíssimo, mas ele é um cara que é pé no chão, ele tem as bandeiras dele. Eu acho que isso fez com que ele se aproximasse de você, né? Porque vocês têm a mesma bandeira. E o legal, cara, para finalizar essa parte sobre a tua trajetória no podcast, é que você começou com uma resposta pessoal, né? Foi uma resposta foi uma forma que você encontrou de responder de certa forma aquela agressão velada que você estava recebendo já, aquela pré-porrada, tipo assim, eu vou tomar porrada, eu tenho que, né, já me armar, me defender. E hoje eu vejo, cara, que eu anotei aqui, que hoje eu vejo, tipo assim, tipo Star Wars, tá ligado? O inimigo é o Império, o teu inimigo é o embranquecimento, é o cancelamento das pessoas negras que foram importantes para a construção desse país. E assim, eu anotei realmente, eu botei aqui, inimigo número 1 dele. Porque, cara, as pessoas são esquecidas, e são esquecidas de propósito, para poder dizer que aquele tipo de população, aquele tipo de pessoa não tem nada a colocar. Pelo contrário, quem hoje falar que o país, né, que a gente vive não é um país criado e fundado numa base, entendeu, de sacrifício de pessoas negras, cara, mano, a pessoa tá no mundo da lua. Vamos fazer uma terapia, vamos tomar um remedinho, entendeu? E você tá basicamente provando esse óbvio, entendeu? Assim, isso é um passo que eu comecei a perceber, que isso, felizmente, não é dado, né? É uma coisa que a gente, tipo assim, não tá naturalmente no nosso dia a dia esses temas, né? Na verdade, muitas pessoas evitam, porque isso traz conflito, então as pessoas preferem deixar cada coisa no seu lugar. Mas aí na universidade, isso aí foi uma questão de universidade mesmo. Eu comecei a graduação lá em Pelotas, na Universidade Federal de Pelotas, e aí você começa a tomar contato com esses temas e você percebe que dentro da academia, dentro da universidade, isso está muito ok. As pessoas debatem sobre isso há muitos anos, assim. Tipo, há muitos anos as pessoas já estão conversando sobre isso. Mas como é que não chega isso até nós? Por que não sai? Não é pra chegar, né? Então eu comecei a perceber que, cara, tá aí, tem um tema, tem uma coisa que dá pra gente trocar ideia. E era uma coisa que me movia mesmo, eu gostava do tema, estudava o tema com afinco, porque nem sempre vai ter também na universidade, assim, formalmente as pessoas vão falar exclusivamente sobre essa temática, olhar para a história do Brasil, do mundo, numa ótica, na perspectiva negra, né? Mas eu conheci pessoas que estavam trabalhando esses temas e isso me despertou. Então, o História Preta nasce disso, né? Primeiro, para eu continuar fazendo o que eu gostava de fazer, ler as coisas que eu gostava de ler e falar sobre o que eu falava, e também, de certa forma, encurtar esse caminho, né? Da universidade até chegar à maioria de nós, né? Porque geralmente é pelo ensino formal. Então, pra gente que já passou pelo ensino formal, não vai voltar para a escola, nunca mais vai ver esse tema, talvez. Então, o papel do podcast é mais ou menos tentar encurtar esse caminho. Por isso que a gente tenta fazer a coisa mais envolvente possível, para que as pessoas se envolvam na história e entendam como é que é a questão do Brasil mesmo, né? Olhar o Brasil nessa perspectiva negra, né? Assim, porque, cara, o que você falou casa tudo com que a gente conversa desde o início, e por isso que eu sempre tentei entrar em contato com você, a gente sempre falou sobre isso, porque é o que você construiu aqui agora, né? Que você falou, a academia trata. E aí entrando num assunto que mais me pega do História Preta, que é Carolina Maria de Jesus, a comunidade acadêmica, né? Historiadores, a galera de letras,
antropologia, até entra no tema de Maria Carolina de Jesus. Só que a sociedade em si não sabe quem é Maria Carolina de Jesus. Assim como não sabem quem é Lélia Gonzalez, assim como não sabem quem é Conceição Evaristo, assim como não sabem, sei lá, Clementina, como não sabem quem é uma cacetada de pessoas muito importantes que construíram e constroem a história desse país. E, cara, quando você lança no História Preta Maria Carolina de Jesus, ou como você coloca, Carolina, traz para o cenário um debate, uma conversa, uma construção de vida, que é o Brasil. Tipo assim, pô, tu colocou lá, você falou lá sobre futebol, você falou sobre, como o Baltar citou, Cisne Negro, você falou sobre o português, que a gente inclusive tratou, eu não lembro qual foi o episódio, a gente tratou sobre o idioma, sobre o português, e você tratou no episódio, não lembro qual, mas você fala sobre o português dentro do... O africano dentro do português, eu não lembro qual foi o episódio em si, mas você trata... o episódio é justamente esse, sobre a influência africana no português. Exatamente, que a gente até cita, a gente falou no episódio, não lembro se foi com o professor Castelano, que a gente fala do português, que a gente fala aqui no Brasil e tal. Cara, a minha primeira pergunta pra gente entrar nessa questão é: como que foi esse projeto de você ter... Porque é uma pesquisa muito grande, de uma escritora muito... a essência dela é muito desconhecida por conta dos arquivos serem poucos. Como que foi o processo de fazer 11 ou 12 episódios sobre a vida de uma pessoa, que é a Carolina Maria de Jesus, que tem uma história fantástica, que é best-seller, que é uma das maiores escritoras do Brasil? Como que foi fazer essa pesquisa? Como que foi construir essa... Eu acho, na minha opinião, que foi o grande trabalho do História Preta. Essa foi a maior temporada que a gente fez, né? Para quem não conhece História Preta, a gente faz por temporadas, né? A gente tenta construir numa longa duração, para você ir ouvindo seriado, né? Como se fosse um seriado documental, né? E essa foi a maior temporada. A gente fez 10 episódios, na verdade. E para quem não conhece também, Carolina Maria de Jesus é uma escritora brasileira. Ela foi best-seller na década de 60. Em 62 ela se tornou a escritora mais vendida no Brasil, né? E a edição do livro dela, Quarto de Despejo, o primeiro livro que ela escreveu, foi traduzido para 13 idiomas diferentes. Então ela foi um fenômeno na década de 60, no final dessa mesma década, no início da década de 70, ela ser completamente esquecida, a ponto de hoje ninguém saber, ninguém conhecer quem é Carolina Maria de Jesus, né? A maioria de nós não conhecia Carolina Maria de Jesus. Então, quando eu conheci a história dela muito superficialmente na universidade, depois, enfim, ela foi se tornando cada vez mais popular, né? Recentemente, as pessoas começaram a olhar mais para a vida dela, muitos pesquisadores, muita gente produzindo isso dentro da academia, virou exposição, inclusive aqui no Rio de Janeiro tem uma exposição dela. Defeito de cor, no mar eu fui lá. Defeito de cor e tem a dela. E a dela, esse livro Defeito de Cor também é sensacional. Maravilhoso. Então, para quem está ouvindo há tempo, né, se não me engano, acho que vai até dezembro, a exposição sobre Carolina Maria de Jesus. Então teve a exposição, os livros dela estão sendo relançados pela Companhia das Letras, então houve um holofote de novo para a vida dela. Mas só que em produção de conteúdo para a internet, assim, aquele material mais palatável para quem não é dessa área e tal, tinha pouca coisa, assim. Geralmente é um vídeo, 10 minutos no máximo, um episódio de podcast. E a vida dela é muito mais do que isso, ela é muito mais grandiosa. Eu ia até comentar isso contigo, Thiago, porque é falsa valorização, né? Porque você esquece, vamos esquecer a pessoa e aí não tem mais o que vender e agora vamos valorizar aquela pessoa para ter uma coisa nova para vender. E às vezes você esbarra achando que estão valorizando uma cultura, estão realmente trazendo a dignidade daquela artista, daquela autora, daquela pessoa, mas a pessoa só está visando o quê? Trabalhar um produto novo. Porque não estava sendo trabalhado. Isso é um problema. Para produção de conteúdo da internet, assim, eu nunca tinha visto nada que fosse muito além do que ela foi uma escritora muito conhecida e depois foi esquecida. E aí, quando você entende, conhece a história dela, você sabe que a história dela é muito maior do que isso, né? Ela tem muito... Desde a infância até o momento que ela morre, acontece muitas coisas na vida dela, que é a síntese do Brasil, né? Eu não falo isso no podcast, eu não falo assim, eu tô te contando aqui
a história do Brasil. O Brasil é assim que o Brasil faz com a população negra como um todo. Não, eu conto a história de uma pessoa para você entender como é que o Brasil todo funciona. Cara, a minha pergunta, como que tu conseguiu ir tão a fundo, tipo, conseguir achar tanta coisa minuciosa da vida dela, porque Quarto de Despejo é sensacional. Só que, cara, você pegou muitas coisas, muito detalhe, que muitas das vezes diversas pessoas que são colegas, amigos meus, ouviram os episódios e falaram, cara, que isso, velho? Da onde esse cara conseguiu tanta informação? Como que tu conseguiu achar isso tudo? Saber teu segredo. Porque, cara, pô, tu pega ela lá, Sacramento, se eu não me engano, vem pra São Paulo e você traz toda a história dela e você é historiador, pesquisa. Como que tu conseguiu achar tanta coisa, pô, 1915, 10, que ela sai de Minas, e tu transformou em 10 episódios a vida, pô, foi muita informação. Não, é importante dizer que o meu papel, assim como é o papel de vocês aqui, é de comunicador. Meu papel é de comunicador, de divulgador. E a maioria das coisas que eu falo no História Preta já foram pesquisadas por pessoas em algum momento, assim. São coisas que estão desconexas. O meu papel é fazer a conexão entre essas coisas, embalar tudo num produto bem legal para você ouvir e ser legal, assim, eu consegui cortar o seu caminho, né? Você não precisar ler todos os livros, tudo que foi escrito por ela, assim, separadamente. Então, às vezes, você encontra uma pesquisa que vai falar só sobre a formação da favela do Canindé, onde ela morou. Então, tem outra pesquisa que fala só sobre os livros que ela escreveu. Outra pesquisa sobre a infância. E você tenta conectar, né? Nessa temporada, eu entrevisto o Tom Farias, que é biógrafo dela. E ele tem livro publicado sobre ela, né? E tem outras biografias que não vendem mais, já não tem edições, mas que foram feitas por outras pessoas. E a gente tenta montar esse quebra-cabeça. Como eu disse, a produção de conteúdo para a internet, que costuma ser geralmente mais fast food, a coisa mais rápida, geralmente não tem. E aí que é a coisa, né? Às vezes você encontra aquele basicão, não vai até a página 2. O meu papel é ir até a página 2, 3, 4, 5 e tentar levar essa história completa para as pessoas, né? Até a temporada que eu falei sobre o João Cândido, a Revolta da Chibata e tal, muitas pessoas conhecem a história dele. A Revolta da Chibata. E o meu papel foi justamente esse, ir um pouco mais além, de ir pesquisar como é que as pessoas eram recrutadas. Eu entrei pra Marinha fazendo um concurso, fui lá no Maracanã, na época que o Maracanã era usado para... Pô, eu já fiz concurso lá, cara. Sentei lá com a prancheta na mão. Pelo amor de Deus. No Maracanã, na arquibancada ali, olhando pro gramado e fazendo prova. Foi assim na minha vez. Mas como é que o João Cândido foi recrutado? Aí você vai buscar se há alguma pesquisa feita a Guerra do Paraguai também teve muita coisa assim nesse sentido, né? De que recrutaram muito negro e com promessas e etc. Exatamente. Então, inclusive, assim, tem muita gente que linka isso com o começo das comunidades, das favelas, né? Porque esse pessoal retornava da guerra sem perspectiva, né? O Morro da Providência, que quem não era morto, né? Na verdade, né? Porque a gente vê muita... A injustiça, né? Não é novidade, né? A injustiça na guerra com os negros era absurda. Eles eram usados como, assim, era bucha de canhão. Né? Bucha de canhão. No contexto do Brasil isso acontece muito, né? Então, até no podcast hoje, né? eu falo... Eram escravizados, né? Não sei dizer na época, o período histórico, o ano correto, mas não eram, entre aspas... apenas negros, eles eram negros escravizados. Então você imagina a condição desse pessoal na guerra. Tava começando a surgir algumas brancas. Mesmo que não tivesse ainda a escravidão na sua pior fase, mas ainda eram pessoas que sofriam aquilo ali muito de perto, né? Então, era tão ruim a vida no militarismo, tanto no exército, principalmente na marinha, que as pessoas livres não queriam ser militares, né? Não tinha nenhum atrativo para a pessoa ser militar, né? Então, a baixa de contingente, tanto em todas as forças, acaba ocorrendo esse recrutamento forçado, né? E aí cria-se quase uma tradição. No caso do João Cândido, ele foi para a Marinha por livre e espontânea vontade, mas num contexto de escolas de aprendizes, era como se fosse a FEBEM, ou, sabe, essas fundações para o menor abandonado, vamos dizer assim. Então o João Cândido entra nesse contexto, ele tinha 14 anos, dava trabalho lá na fazenda, dos antigos senhores da sua família, que já trabalhava livre, o seu pai, sua mãe trabalhava livre, mas
aquela mesma fazenda tinha sido... Aquela liberdade, que a gente estoura, vira e mexe umas fazendas aí com essa liberdade. Exatamente. Né? Então, o senhor dessa fazenda achava ele um garoto muito rebelde e ajeitou um meio dele ir pra Marinha, mas era uma espécie de internato. Então ele entra pra Marinha já nesse contexto de internato, de correção do menor que não tem família. Então, era esse o contexto, era um contexto de vulnerabilidade, né? Então, pra gente chegar nesse ponto, a gente vai cavucar algumas pesquisas, vai ver como é que é pra gente poder entender. E às vezes vira só um parágrafo no roteiro do podcast, é só um pedacinho. Mas é que eu acho importante que as pessoas conheçam, pra pessoa entender, né? Pô, se eu chego... Como é que eu chego hoje na Marinha? Assim, como é que ele chegou? Ele fez concurso? Ele foi porque ele quis? Você entender que não é porque ele quis, ele foi porque não tinha jeito. E no final das contas, quando ele luta pra não sair... Não é porque ele não amava a Marinha só, mas é porque é a vida dele. Ele chega ali com 12 anos, faz parte da personalidade da pessoa, né? Então não tem jeito. Então, tudo isso a gente pesquisa para poder construir o personagem, você entender a mente, as atitudes que a pessoa toma. Né? Assim, eu tenho certeza que você sabe disso, né? Porque a História Preta já tem aí 4 para 5 anos. O quanto que você já contribuiu com o conteúdo que você já gerou porque, na verdade, se o professor falar assim, o dever de casa, o Amaral não gosta muito não, mas o dever de casa é ouvir um episódio do História Preta. E acontece, muita gente não é que eu não gosto de ouvir, eu não gosto de dever de casa, entendeu? Tem que explicar pra você. A gente aqui agora. É o dever de casa. O cara fala assim, o maluco tá do meu lado aqui, botar no cara que não gosta de mim logo do meu lado. Ainda bem que meu filho, que é teu afilhado, não tá vendo o programa, né? Porque Pedro, olha, sabe, vai fazer o dever de casa. Teu título tá doidinho. Só depois de 18. Porque, cara, quando você escuta... E esses caras sabem, quando você escuta um episódio que você constrói, e eu vou falar a minha experiência enquanto estudante de ensino médio, ensino fundamental, ensino médio do ensino público no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, período que eu estudei. Cara, esquece. Eu não li Maria Carolina na escola. Muito pouco Revolta de Chibata. Até escolas particulares também. Bruno, eu li uma vez, só pra linkar no assunto, eu gostava muito de ler jornal, assim, todo dia. Eu lia jornal todos os dias. Eu começava, vou ler só a parte do esporte. Daqui a pouco eu li o esporte, daqui a pouco eu vou ler essa parada aqui. Daqui a pouco eu li o jornal inteiro. Então... Mas não era porque eu comprava o jornal, é porque minha família lia o jornal, eu colocava ali e eu acabava lendo. Eu lia rótulo das coisas, mas nunca tive cultura de ler livro, não gosto, acabo que não leio até hoje. E cheguei na escola e o cara, ler um livro era um castigo que ele te dava. Se você tinha que, assim, você é obrigado a ler um livro, você é obrigado a fazer uma... E isso não tô com 6, 7 anos. Tô com 15 para 16, sem ter tido essa cultura. Então você já... Naquela fase chata do adolescente, que você já não quer nada com nada, o cara ainda te bota aquilo como um castigo, o cara não te fala assim, cara, olha só, tem uma parada muito maneira pra vocês aqui agora, vocês vão ler, sei lá, igual um que eu li na época da escola, que foi muito maneiro, mas li obrigado, Os Bestializados, é um livro maneiro, que eu tenho vontade de ler de novo, uma vontade de passar rápido, mas eu tenho, mas li obrigado, eu li aquele A Bagaceira, li obrigado, e tipo assim... Você realmente não desenvolve aquela parada, porque tem a forma que a pessoa aborda. Exato. Você foi punido, vai escrever o hino nacional. Pô, amigo, você é obrigado a saber o hino nacional, independente de estar punido, pô. Então, ele falando do livro, eu percebi o quanto eu era nerd. Eu não tô dizendo que esse cara é muito nerd. Eu amava livros, tá ligado? O que o Amaral falou... E o que eu comecei a falar... Mas nenhum desses eram introduzidos, né? O que o História Preta... E aí, cara, eu falando por mim mesmo, o conhecimento que me agregou, coisa que eu não tinha noção, mas eu lia porque meu irmão fez História, mestrado, tá entrando agora no doutorado, me ensina muito e tenho em casa, e minha namorada também me insere muitas coisas, mas quando eu peguei História Preta pra ler... pra ouvir, eu falei, cara, velho, que isso, cara? Pô, rápido. O cara tá me dando um monte de informação aqui sei lá, mano. Ô, Bruno, e dando sequência, assim, eu citei isso uma vez no programa do não sei qual foi, que o Marx disse que a história se repete a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. E tipo assim... isso que o Bruno tá falando, cara, como dizia aquele doido lá do Twitter, esqueci o nome dele agora, nós estamos em 2023, pô, Elon Musk lançando foguete pra Lua, o Toguro. Pô, nós estamos em 2000, parece que a gente tá em 1980. E aí, a gente viu assim,
situações como a gente brincou antes do programa aqui. A gente brigou pra colocar preto no esporte na década de 20, que foi o Bangu com o Vasco. O Vasco tem uma era chamada Camisas Negras, pô. Na década de não sei quanto. Tem um episódio do Vasco chamado Resposta Histórica, que disseram assim, você tá... Resumindo muitíssimo. Você tá fora do campeonato porque não sei o que. Aí o Vasco meio que tinha que dar uma resposta. Se ele ia tirar os operários e os negros do time ou se ele ia sair do campeonato. E ele falou, então eu vou sair do campeonato. Isso é chamado de Resposta Histórica. Cara, isso não foi semana passada. Isso foi em 1900 e bolinha. E a gente continua... Aí onde eu queria chegar? A gente passa por Leônidas da Silva, Diamante Negro, você citou aqui muito bem, o cara que inventou a bicicleta, etc. Grandíssimo jogador da história do Flamengo, de outros clubes. A gente passa pela situação da Liga Metropolitana lá que expulsou o Vasco e etc. Vem esse lance da resposta histórica. Tem Camisas Negras, vem um cara chamado Edson Arantes do Nascimento, no final da década de 50, que com 18 anos, o cara 17 para 18 anos, o cara revoluciona com tudo. Mano, e em 2023, precisa uma deputada estadual fazer uma lei, porque o melhor jogador da nossa seleção não consegue jogar, porque o povo é racista, mano. O povo de determinados espaços. Então, você imagina você como historiador que leva essa pauta, ainda bem que tem gente com essa paciência, com essa disposição, para depois de 80, 90... Será que daqui a 150 Amaral, anos vai ter que ter... Eu queria que não... Uma vez o Datena falou o seguinte, eu queria que meu programa não existisse, pô. E eu queria que não precisasse existir um podcast igual o teu pra contar esse tipo de história que a gente já deveria saber. E eu só citei toda essa parte histórica, mano, porque a gente tá vivendo isso agora. Vai viver semana que vem, eu tenho certeza. E eu não consigo imaginar. Em outras áreas, a gente tem várias ideias pra mudar. Eu vou ser sincero pra tu, com relação ao racismo, passa a ter uma certa fraqueza pra gente assim, tá ligado? Uma impotência, porque a gente fica pensando assim, caraca, irmão, não é possível. Vamos dar um exemplo assim, idiota. Pô, a mulher começou a dirigir tem bem pouco tempo, né? Em relação a isso tudo que eu tô falando aqui, a mulher começou a votar tem bem menos tempo. Em relação a isso tudo aqui, a gente, com muita dificuldade, a gente ainda... Agora, essa parada do negro, isso me pega muito, porque já tem muito tempo, cara. Já tem muitos exemplos. E o povo ainda acha, a gente citou aqui, tem torcida que usa bandeira escrito... Depois a gente começa a descobrir os sinais velados, né? O HH, o 88... que você vê não é 88, ele é HH, porque o H é a oitava letra. Então, quando o cara coloca 88, ele tá botando, na verdade, Heil Hitler. Aí vai um cara no anos 2000 com uma bandeira em alusão ao Hitler, tá ligado? Enfim, como eu tô, mais um desabafo até assim a tarefa de vocês, maluco, de tentar... Nossa, também, né? De tentar reverter isso. É uma tarefa que muitas vezes é inglória, né? Ele tava até falando assim sobre... a quantidade de conteúdo em pouco tempo que passa. Eu até brinco com a galera que ouve, eu falo que eu leio todos os livros pra você não precisar ler. Eu vou lendo tudo, resumo. Tu tá dando de mão, meu irmão, olha só. Estamos aqui, tá mastigado, mano. Tem como você ouvir isso aqui e entrar na cabeça? Se tu quiser ir além, tipo, eu abro a porta, se a pessoa quiser ir além, ela pode ir além, mas... nosso trabalho é abrir a porta. E isso que você falou, em muitos casos, assim... A maioria das pessoas negras, ela não precisa ter a paciência para explicar para você, que isso, aquilo, outro, por que é errado o que você tá fazendo, por que o que o Vini Júnior tá passando é errado. Pô, nenhuma pessoa negra tem a obrigação de, além de sofrer a violência, ter que te explicar por que aquilo é tão violento com ela. Pô, todo mundo aqui, né, adulto, tem acesso à internet, a gente... Pô, pra fazer qualquer coisa, a gente dá um jeito, né? Bota tutorial no YouTube, não sei o quê, e a gente encontra as informações, ninguém tem obrigação. Mas eu sou essa pessoa, tranquilo. Pode vir em mim que eu vou tentar te explicar o máximo. Tipo, esse é o meu papel. O meu papel no mundo é esse, é te comunicar de maneira facilitada para você entender por que você tá fazendo é besteira, por que é errado, por que a maneira como você entende o Brasil hoje, tá faltando uma pecinha para você entender melhor. Então, o meu papel é pegar essa pecinha e encaixar no quebra-cabeça pra você... Puta, mano. Vou ajudar um deputado aí, vou pedir um deputado federal, vou falar assim, olha só... Além do cara pagar pelo crime que ele cometeu de racismo, ele vai ter que ouvir história preta quando ele tiver. É uma boa. Pra ele introduzir todos os temas. O Reino Unido agora tá começando a fazer, inclusive uma imagem grotesca, vocês devem ter visto uma prisão flutuante na coisa. Porque meio que
eles também, entre aspas, tinham uma cultura um pouco mais liberal com o imigrante e começou a ter... Porque não pode ser tudo liberado. Não pode ser assim, opa, entra todo mundo aqui, porque senão entra uma migração em massa no teu país do nada, você não consegue nem dar assistência. Tem que ter o mínimo controle. Sim. E a Europa sofre muito com isso, cara. Enquanto a gente tá aqui agora, cara, tem alguém atravessando num barco superlotado aí, tentando entrar na Turquia, tentando entrar na Grécia. Então ali sofre muito essa influência. Tem muito argelino, tem muito tunisiano, entendeu? A Bélgica recebe muita gente assim também. A França, agora tem país que é mais complicado. Você vai chegar numa Hungria, numa Bielorrússia, num lugar assim, vai ter bem menos... mas até a Alemanha, que era um país que muito complicado, se você lembrar, o cara que dá o carrinho no Ronaldo no segundo gol da final é um africano, que é o Asamoah, se eu não me engano, sim, em 2002, lá na Alemanha. Então eu acho que tem o racismo, sim, na oportunidade, que o gargalo é muito estreito, e por parte da torcida. De alguns países especificamente, porque o que a Espanha faz há décadas é brincadeira, pô. Não, agora, eu acho que lá no alto rendimento, você para pra ver, o nosso melhor jogador hoje é o Vini Júnior. Nunca deixou de ser convocado por esse tipo de questões. Eu digo, na seleção especificamente. Mas isso é uma consequência do imperialismo. Logicamente, é uma consequência. Eles roubaram os bens materiais e o povo tá vindo agora. Vem cá, vocês estão com o meu dinheiro? Eu queria ele lá. Se eu tivesse o meu dinheiro lá... Na África, eu tava bem. Eu tava bem. Se eu tivesse minhas riquezas lá, sem você ter ido lá roubar, eu tava me desenvolvendo. Mas hoje eu não posso. Então, tipo... Mas, tipo assim, a questão racial no futebol, a gente que é da história, a gente não olha pro futuro, nem que poderia ser. E também procura sempre dar um distanciamento do presente para também não cometer... Raramente você vai me ver falando, né, do presente tão assertivamente, tão afirmando com tanta certeza. Mas a questão racial no futebol tem muito menos a ver no sentido da pessoa negra ter uma habilidade nata que é melhor do que o branco, ou o branco ser melhor do que o negro. Não é nem essa questão. Como a questão racial em qualquer área da sociedade, né? Não é uma questão de você tentar medir pela origem étnica da pessoa se ela é melhor ou pior. A questão racial do futebol é que você realmente tentar limitar quem são os praticantes, né? Então, quando o futebol surge, ele surge como um esporte, no Brasil, como um esporte de elite, né? Na Europa, na Inglaterra, onde ele nasceu, ele vai ser um esporte muito de operário. Vai ser muito comum entre o operariado, né? As primeiras torcidas, os primeiros clubes. Vai estar muito ligado, até por isso o Bangu, ele cresce também nessa mesma tradição, na tradição do operário que trabalha na fábrica e tem um campinho de futebol do Bangu aqui. Então o cara trabalha na fábrica ali e no dia de domingo todo mundo se reúne para jogar o futebol. Então essa galera que está vindo para o Brasil no início do século XX, para embranquecer o Brasil, inclusive, os europeus que estão vindo para o Brasil, numa política pública de embranquecimento da nação, trazendo europeus, esses caras trazem o futebol junto com eles, né? E nesse processo aí, pro lado de cá, vamos dizer assim, para a história dos clubes que hoje são os clubes grandes, né, que são os clubes da Zona Sul do Rio de Janeiro, eles vão nascer dentro de clubes sociais, né? Por isso que a gente chama clube. Então, clubes sociais e clubes esportivos, que era um lugar limitado por classe social. Então, no Brasil, pós-abolição, quantas pessoas negras vão ter poder aquisitivo para fazer parte de um clube e tomar chá lá no Fluminense? Quase ninguém. Ou ter tempo para praticar o esporte na hora de trabalho, ainda, né? Nessa época. A gente viu teve uma série da Globo. Tempo. Então, assim, é muito difícil você... Então, a divisão começa por aí. Só que, de certa forma, o futebol é um esporte democrático. Então, quando ele começa a se popularizar entre as classes mais baixas, qualquer chinelo vira gol, né? Então, você começa a praticar o esporte em qualquer lugar. Então, diferente do turf, do remo, que você tem que ter uma estrutura muito grande, ir pra lagoa, ir sei lá o quê. Era muito específico. Já o futebol não. Qualquer coisa vira bola, qualquer coisa vira trave. Até hoje é assim. Isso é a expressão do dono da bola, né? O playboyzinho que tem a bola, bota na bola na jogar. Imagina o cara na Zona Sul. Flamengo, Botafogo, Fluminense. Tudo na Zona Sul. Imagina o cara que, naquela década, sei lá, 40, 30, 50. Hoje...
Pra o cara sair... Vamos, que a gente não falou. Não, Fluminense e Botafogo jogaram a primeira vez em 1906. Agora você lembra? O Flamengo era só Remo, né? O Flamengo entrou depois. Exato. O Flamengo entrou depois, mas o Fluminense e o Flamengo jogavam na década de 10, pô. Nessa época... Fluminense e Botafogo, né? Exato, Fluminense e Botafogo. Até o Flamengo. Aí depois o Flamengo. Mas imagina, pô, a gente hoje, que século XXI, pô, 2023, a gente toma um pau danado, porque o Thiago hoje não tá mais lá, né? Hoje já é pai, né? Tá casado e tal. Foi papai há pouco tempo. Foi papai há pouco tempo. Mas tem a sua vida traçada na Baixada Fluminense. Agora, você imagina o cara que sai da Baixada Fluminense pra vir ver um jogo aqui naquela... Não esquece. Não esquece. Então, assim, é até importante dizer, dentro da história do futebol mesmo do Rio de Janeiro, a gente falando aqui de Rio de Janeiro, a gente tá olhando muito pra essa liga metropolitana, que a gente tava trocando ideia aqui antes da gente gravar, mas existiam outras ligas, tá ligado? Liga do subúrbio, a galera sempre jogou futebol, independente. Só que o holofote tá virado para esses clubes que hoje são os maiores clubes, né? Incluindo aí o América, que tava ali na Tijuca, na área da Tijuca ali e tal. A América que foi grande. Então assim, no máximo o futebol ia até o centro. Que aí tem o Vasco, tem o América e os times da Zona Sul. O Vasco já foi um caso à parte, não é sendo um clubista, não, mas foi construído pelos próprios torcedores, pela galera que não, tava... São Cristóvão naquela época... São Cristóvão, meu amigo. Era considerado uma periferia, né? Vamos fazer justiça à história. É um time de comerciantes portugueses. Foi um time que veio para quebrar essa hegemonia de clubes sociais elitistas, é verdade. Não, mas ainda tem um caráter de clube ainda. Sim, continua sendo clube. Tem uma série de restrições tipo também. Um Sesc, né? O Vasco era tipo um Sesc. Você fazer parte do Vasco no início de tudo também tinha uma série de regras ali que você precisava cumprir, principalmente essa questão da ascendência portuguesa. Mas aí na década de 20 as coisas começam a mudar, né? O futebol, ele era estritamente amador, ele começa a virar um pouco mais profissional e ninguém quer perder, né, cara? Aí você começa a contratar. No caso do Vasco foi o seguinte, os caras que eram associados ao Vasco eram donos de açougue, de padaria e tal. E os funcionários trabalhavam com ele e ia jogar. Aí o cara trabalhava na padaria, ele não era funcionário da padaria, né? O cara tava treinando futebol o dia todo, mas tava lá, né? Entre aspas, no CLT da padaria. E aí o cara fala, não, pô, a gente não é profissional, a gente aqui é amador. O Brasil, né, cara, sempre no jeitinho. Né? Nunca segue regra. Nossos jogadores aqui são amadores, pô. O cara tá aqui na minha folha de pagamento, ele é açougueiro, pô, ele não é jogador. Tá na minha folha de pagamento, lateral direito. Não, tem uma série da Globo que mostra essa cena. Sim, tem um padeiro que ele vai, o cara tá fazendo pão, ele vai, pô, cara, tá fazendo o quê? Fazendo pão, cara, é pra ter ido pro treino, vai embora, pode treinar, não sei o que. Tal. Romantiza, né? O dono fazia até o pão, meu irmão, corre lá na lateral. E foi no São Januário que lançaram a CLT, né, mano? Foi no São Januário que o Getúlio Vargas lançou a CLT. Olha como é simbólico. O São Januário era meio que um palácio de festa, né? O carnaval chegou a ser em São Januário, se eu não me engano, um ano. O Getúlio Vargas vira e mexe usava São Januário. Hoje é só decepção. Porque quando foi construído não tinha outro parecido, né? O Maracanã é de 50, pô. O São Januário de 28. O Maracanã tem uma grande revolta do Maracanã, que é a geral do Maracanã. A reforma do Maracanã foi um marco da quebra do proletariado, né? Que não Geraldinos, tinha... é uma série documental. Isso é muito legal a gente falar também, porque são aí sim... Né, quando surge o Maracanã, quando surge a geral, que o proletariado consegue... porque essa questão da geral já tinha também, inclusive por exemplo, antes um dos lugares que tinha para receber jogos de grande monta era no Fluminense, né, lá na Laranjeiras. Então já existia a geral, que era a galera que não era do clube, que não podia estar na arquibancada, podia estar ali no parapeito ali, por isso o nome geral, que era onde geral podia ficar, né? Não era tem só... estádio que ainda tem espaço para isso. Até por isso o Maracanã tinha aquela estrutura da geral em pé. Isso. Você assiste o jogo em pé. É isso que eu tô falando. Se eu não me engano, o estádio do Grêmio, não posso afirmar agora, mas tem estádios que preservam. Você deixa um setor pro pessoal assistir com cadeira e tem o outro setor que não tem cadeira, que é pra galera assistir como se fosse uma geral antiga mesmo. E a geral do Maracanã tinha, não é só questão de assistir em pé, era barato também, era bem... Não, eu acessibilidade. Eu moleque, a geral era R$1, pô. R$1. Eu, moleque, a gente lá cobrando lá, aqui ó, Flamengo R$1, pô, eu paguei. Agora, pra quem gosta de assistir o jogo assim, né, a geral realmente era um negócio complicado. Eu nunca fui, mas eu imagino. Eu já fui. Eu peguei uma vez. Tu tá com 2 anéis acima de você, te tacando tudo que é tipo de coisa, né, meu irmão? Eu vejo que mas eu acho que gerar a corrida, tá ligado? Tá atacando aqui, tu podia dar a volta no campo. Se tiver uma saia de lá morrendo de fome. Dependendo da lotação, tu também não consegue... Galera, o papo tá super demais, passa rápido demais.
Mas aproveitar esse tema aqui que a gente está batendo um papo de futebol, falar mais um pouquinho do nosso patrocínio, que é a Superbet, com essa promoção incrível. Infelizmente eu não consegui em 2019, né? O valor estava muito alto para ir para Lima, ver a final da Libertadores lá, que o Flamengo foi campeão. E nessa que passou pandemia, também o caixa estava fraco. Mas você tem essa oportunidade de participar dessa final da Libertadores no Maracanã nesse ano. O 1º de novembro, né? Final, né? Primeiro ou segundo sábado de novembro. Dia 4 ou dia 11, se eu não me engano. Exato. Então, assim, você tem a oportunidade de participar. Você vai clicar aqui nesse QR Code aqui. Você pode entrar também em contato por direct com a gente, que a gente vai mandar o link para você. Você fazendo um jogo, né? Uma aposta de R$15, o mínimo de R$15, você já vai estar concorrendo. Porque tem um número lá, né, Amaral? O número do o próprio bilhete já vai sair como código. Já vai sair como código. Sempre lembrando, né, galera? R$15 você pode pegar do seu orçamento. Não toma 3 latão. Você, não vou tomar 3 latão esse mês, não. Emagrece, pá, já fica pra entrar na roupa, na camisa do Flamengo, pra pegar essa final. Eu vou falar uma coisa com vocês, cara. Meu avô falava uma frase pra mim: eu sou cadeira que espero bunda. Uma hora alguém senta. Vai falando do Flamengo. Ele vai tirar o Flamengo dessa final. Vai ser ele que vai tirar. Já tá tirando. Jamais. Eu tenho até dezembro pra perturbar ele com isso. Apesar que eu já ganhei 3 vezes, né, amigo? Eu acho que ia falar, você não viu 81, tá? Eu vi 19 e 22, tá tranquilo. Galera, então, clica aqui no QR Code que o diretor botou. Você vai clicar lá, vai entrar em contato, você vai estar participando dessa promoção incrível, que inclusive você vai estar entrando no Maracanã com a galera do Drumete completo e assistindo essa final. Também informando que você pode estar em qualquer lugar do Brasil. Você vai ter direito a passagem de avião ida e volta e também o hotel para você se hospedar um dia antes da final. E depois você vai embora, você vai ser feliz e vai aproveitar o Maracanã. Sinceramente. E tomar um gelo com a gente também. Tomar Mas assim, eu não sei vocês, Thiago é tijucano hoje em dia, não deve estar acompanhando aquele rito ali. Vocês também vão no Maracanã de vez em quando. É coisa muito bonita, né, cara? O Maracanã é um espetáculo. Você ir no Maracanã, independente de time que você torça, sentar no estádio, você vê aquele gramado bonitão lá, outra parada. É outra parada. Então, assim, a gente está chegando ao final. Infelizmente passa muito rápido. Conversar com esse cara que foi um prazer, assim, para mim inenarrável, porque é um cara que contribuiu muito para mim, contribui muito para muita gente. Como eu disse aqui, você é um cara que tem contribuído, acho que para muita gente que está tentando se informar, para muita gente que quer se informar também. Você tem sido um cara que tem criado conteúdo de extrema importância, conteúdo fácil, rápido e com muito conteúdo. Isso é muito bacana. Queria agradecer a tua presença, deixar aqui meus amigos Vinícius Baltar e Vinícius Amaral se despedir, e deixo esse final aí para você deixar o seu abraço, seu arroba lá do História Preta, do teu Instagram também pessoal, para a gente finalizar esse bate-papo. Eu pegar aqui para me despedir, Thiago, é muito assim, orgulho estar te recebendo aqui. Faço as minhas palavras também do Bruno, que assim, a gente está num projeto também, a gente sabe como é que é essa responsabilidade de fazer a comunicação, de levar a informação para a população. Nós sempre trabalhamos aqui em épocas diferentes, com rádio comunitária, sempre fomos da política e sempre tentamos aprender, se moldar e melhorar cada vez mais para ajudar a sociedade. Porque é uma frase, assim, xoxa, mas é verdade. Se você não gosta de política, alguém que gosta vai te comandar por cima e vai trabalhar na política. Então, assim, isso me move meus amigos aqui também. E eu vejo o quanto deu certo o seu podcast. Fico feliz que de 1000 podcasts que eu vejo aí falando besteira, preconceitos, fake news, o seu tá sempre se destacando, simplesmente contando a verdade. Como eu falo, Tiago Andrade, Histórias Pretas contra o Embranquecimento. Dá pra lançar um filme, né? Porque eu acho que tá no momento da gente não usar a história preta para ganhar dinheiro, porque muitos hoje fazem isso que eu te falei, a falsa homenagem. Não tem o que botar no museu porque a gente só expôs branco, vamos colocar agora os negros que a gente esqueceu por tantos anos, né? E aí ganhar com isso. Você não, você está fazendo o contrário, você está dando dignidade a essas pessoas que abriu a mente e o caminho para outras iguais, tá? Parabéns, cara, eu fico muito feliz de poder ter te recebido. O teu ingresso está na tua mão, o seu voucher, né? Voucher, não sei nem falar essas coisas chiques, não.
pra voltar. Com certeza você vai voltar, a gente vai gravar mais coisas. Tem muita história boa também lá da região, né? Vão as coisas lá de Queimados pra indicar pra gente estudar um pouco. O cara é nosso conterrâneo. Conterrâneo, lá de Alto. Estudou com meu primo Egon lá. Tá ali do lado. Tá ali do lado. Antes do... Obrigado, tá, amigo, pelo episódio. Só pra, antes de passar para a Amaral, quando você for finalizar, eu quero fazer uma pergunta, até porque é uma escritora que eu tô lendo. Existe a possibilidade, aí você não responde agora, o Amaral vai se despedir. Existe a possibilidade de você estar fazendo alguma coisa com alguma escritora negra que esteja viva, e aí eu vou citar logo um exemplo, vou jogar logo Conceição de Evaristo, que é uma escritora que eu tenho pesquisado e tenho visto bastante, tenho lido bastante coisa dela. E aí no final, aí, depois do Amaral, você finaliza. Agradecer o Thiago, realmente um papo muito maneiro. Parabenizar, não só agradecer por estar nessa vanguarda aí, né, nessa linha de frente, isso aí é fundamental. Eu concordo contigo, aquela coisa de que às vezes o preto não aguenta mais explicar, né, mas eu acho que a política ela precisa ser didática. Eu acho que tudo que você está se propondo a quebrar um paradigma, a ir contra uma maré, você precisa ser didático. Eu entendo quem não tá se dispondo a ser, mas eu acho que é fundamental a pessoa ser. E aí, como o Bruno falou, até para você poder explicar um pouco mais, falar um pouco sobre o teu futuro, também eu ia perguntar exatamente isso. O que você tem em vista aí? Pode soltar algum spoiler pra gente? Boa. De alguém. Às vezes até, cara, vou falar uma experiência muito breve minha aqui, não dando juízo de valor a ele. Uma vez eu vi num documentário, eu escutei falar de um cara chamado Simonal. E eu nunca tinha ouvido falar desse cara em toda a minha vida. Aí o documentário... Primeiro cancelado aí o documentário explica o porquê dele ter sido cancelado. Mas o que me chocou, não tô defendendo ele não, acho que ele procurou a biografia dele e colheu. Beleza. Mas eu tô dizendo o seguinte, é capaz, mano, de se sumir com a pessoa. É possível. E eu sou um cara que sempre gostei de pesquisar e tal. Então, fala pra gente assim, se tem alguém que até a gente não sabe que tá invisibilizado aí, que você vislumbra de fazer alguma coisa ali pra frente ali. Bom, primeiro agradecer. Várias perguntas. Acabou o programa mesmo? Primeiro agradecer pelo convite. É sempre bom trocar ideia com a galera, principalmente que é conterrâneo, né? Que é todo mundo da mesma área. É legal a gente ter experiências parecidas, de origens semelhantes. E é bom também pra galera que mora da onde a gente veio, ver que é possível fazer tudo o que elas quiserem fazer, né? Às vezes a gente fica muito preso ao predestino que as pessoas nos dão pelo fato da gente ter uma origem que a gente tem. Então é possível você fazer o que você quiser fazer, crescer, independente do que você queira para sua vida. Passar da parte coach, motivação. Essa aqui vai pro corte, né? Bota parte aquela de cristal. A gente bota uma música emocional no fundo, é a parte de cristal, que é se quiser, o que você quiser será. Faz aquele corte agora com aquela musiquinha emocionante. Mas respondendo aqui, nosso amigo aqui, sobre coisas futuras, né? É claro que com certeza eu vou fazer, e eu gosto de fazer assim, temporada de 10 episódios, que eu passo 3, 4 meses falando da mesma pessoa, porque você vai saber que vai ter muita história preta aí por muitos anos, que eu vou fazer de tudo quanto é jeito. Então, tanto Conceição Evaristo quanto outros personagens da nossa história que as pessoas muitas vezes não conhecem, Simonal, que é possível mesmo você sumir com uma pessoa, né? E é um dos livros que, assim, que marcou minha vida, que é o 1984, que é uma ficção, né? E ele fala um pouco sobre isso, né? Fala sobre como era possível, né? O personagem principal ali, o Winston, ele trabalha no Ministério da Verdade, onde ele fazia alterações históricas, né? Então caía para ele na baia dele um jornal e ele tinha que fazer as mudanças, né? Nos jornais e na história. Então é muito possível você apagar a memória histórica da pessoa quase que completamente, a ponto de ninguém saber que um dia ele existiu, né? Então a gente tem Simonal, tem Carolina Maria de Jesus e outros personagens da nossa história. E aí só um parêntese muito breve aqui, uma das coisas que eu quero fazer é sobre a Revolução do Haiti, muitas pessoas não conhecem. Cara, maneiro. A Revolução do Haiti foi a primeira, né? Foi a primeira revolução que, vamos dizer assim, que deu certo, né? Foi a primeira república nas Américas gerido por pessoas negras, né? Pessoas que eram ex-escravizados. Então os escravizados fizeram uma revolta. Você acha que eles queimaram tudo? Tinha que ter aproveitado. Né? Pô, queimaram. Pra que queimaram os engenhos, cara? Tinha que pegar, tomar e usar pra fazer. Então, mano. Isso aí a gente vai falar. É porque eu conheço dessa história e já fiquei puto aqui. Foi, mas é interessante falar sobre como a revolta da Chibato, a revolta do Haiti, ele moldou todo
todo um imaginário brasileiro, o medo que as pessoas têm de haver alguma revolta negra no Brasil é produto da revolta do Haiti, da Revolução do Haiti, né? O medo de que haja esse levante negro a qualquer momento, né? Então o Brasil foi muito moldado por isso. E é uma história tão importante. E linkando com uma coisa que você falou antes, eu conversando com um ouvinte do História Preta que tá no doutorado, e ele falou, cara, eu nunca tinha ouvido falar disso. O cara tá no doutorado em História, não é um doutorado, sei lá, em Arquitetura. E ele nunca tinha escutado isso. E ele isso. nunca tinha ouvido falar na Revolução do Haiti. O cara tá fazendo doutorado, o cara tá no fim da linha já da parada. Foda. Tá entendendo? Não, então, acontece, assim, é porque o foco do cara não bateu ali, pô. Então, assim, é muito possível que a pessoa esteja, né, tão avançado assim em pesquisas e mesmo assim. E ele teve toda a humildade para falar, cara, eu nunca tinha ouvido falar até você mencionar no podcast e tal. E aí eu fiquei pensando, pô, é tão importante a gente falar sobre essas histórias. Então, assim, se você não conhece História Preta, vá lá ouvir o nosso podcast. A gente, como deu para perceber de tudo que a gente falou aqui, eu já falei sobre origem do samba, futebol, blues, já falei sobre idioma, já falei sobre revoltas, revoluções, escritores... vou falar sobre artistas plásticos e outras áreas. Isso tudo para as pessoas entenderem que não tem nada no Brasil, não tem nenhum lugar, nenhuma parte da nossa história que não tenha sido protagonizada por uma pessoa negra muito acima da média. Porque para você ser uma pessoa negra notável, você tem que ser mais do que excelente, você tem que ser super excelente. Então todas essas pessoas que a gente acaba falando são pessoas cotidianas, uma pessoa comum, tipo um Cartola da vida que tem só a 4ª série e é simplesmente... É o Cartola. Só é o Cartola. Não existe outro Cartola. Uma das mentes mais Isso aí, geniais que o Brasil foi capaz de produzir. Pega uma piada do Chris Rock que ele fala que ele mora nos condomínios mais ricos lá dos Estados Unidos. Não sei se você já viu essa piada dele. Que mora ele, mora Ed Murphy e mora uma cantora de soul, que eu não lembro o nome agora, que é mundialmente famosa. E o vizinho dele é um dentista. Ele não é o cara que inventou... Ele fala assim na piada, ele não inventou o dente. Ele não inventou como arranca o dente. Ele só é um dentista. E ele é branco. Eu, pra morar do lado dele, eu tive que ser o Chris Rock. Entendeu? É exatamente isso. É exatamente isso. Pô, o Gilberto Gil mora ali de frente pro mar em Copacabana. Provavelmente dele, o vizinho dele é um dentista. Eu vou te pedir um favor, então, Thiago. Anota aí. Gilberto Gil, bota na lista aí. Porque Gilberto sei lá... Acho que a gente poderia fazer mais uma hora de podcast aí, cara. Tem pessoas que são tão extraordinárias na nossa história que acaba que as pessoas esquecem que elas são pessoas negras, né? E aí ela acaba sendo... Abraço, Gilberto Gil é uma dessas pessoas. Não, acho que Gilberto Gil, mano. Gilberto Gil é negro. Eu escuto Gilberto Gil todo dia, mano. Então, assim, o papel da História Preta é esse. A gente fala sobre diversos temas. A gente não fala só sobre revoluções, revoltas e coisas desse tipo. São coisas que, né, que dão ibope, as pessoas gostam de ouvir. Mas a gente fala de tudo. A gente fala de escritores, de samba, de futebol. Viva Tia Seata, falando em samba, viva Tia Seata. Eu tô te ouvindo, rapaz. A gente faz sobre Copa do Mundo, tem tudo um pouco que você vai encontrar lá na História Preta. Então, enfim, se você nunca ouviu, te convido a ouvir. E lá a gente consegue desenrolar um pouco mais demoradamente em muitas temporadas todos esses temas. E é isso. Cara, brigadão pela tua presença aqui. Antes, eu tava esquecendo, lembrei aqui agora. Vou dar um abraço aqui pra Sandy, minha parceira, Sandy, Gabriel, Thiago, que me ajudaram pra gente entrar em contato aí, que é isso, né? E podcast, ainda mais com um monte de amigo tentando fazer uma coisa nova, a gente precisa de um monte de amigo também para que entre nessa corrente e nos ajude a chegar onde a gente almeja, Thiago, né? É o Blue, cara, tá falando? Cara, é o Blue. Ele chama ele de Thiago, cara. Não faz não. Fala que é o Blue, cara. Um abraço. É o Blue, pô. Tá de sacanagem. Quando ele falou Sandy e Gabriel, eu falei, pô, será que é o Blue? É o Biel? Eu não entendo assim. Com vocês eles têm outro nome? Não, de repente contigo ele tem outro nome. Porque eu chamo... É porque esse negócio... O Biel vendo a filha dele se apresentando, a Marina. Porra, beijão, cara. Tamo junto. Obrigado sempre. aí. Biel é irmão de Marlu também. Ô, Clovinho, me ajuda aí, tá? E siga nas redes, porra. Sobe aqui o @ do História Preta, depois do Thiago. E galera, você que gostou desse episódio, veio pelo Thiago, veio pelo História Preta, clica lá no canalzinho, inscreva-se no Drumete Completo, dá o link nesse episódio aí que nos ajuda a que esse episódio chegue a mais pessoas e que as informações sejam difundidas de forma intelectual, de papo bom. Obrigado, Thiago. Valeu, rapaziada. Estamos terminando o Drumete Completo dessa semana. Valeu.